regular para 130 famílias mensalmente. O objetivo de tudo isso, além de informar das nossas atividades, é convidar você a conhecer pessoalmente a Associação Espírita Santo Agostinho e, na possibilidade, também fazer a sua doação de alimentos, e o contato bancário para qualquer doação está na tela. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, nos dando esse apoio, nos ajudando nesse estudo que nós estamos realizando, estudando o Evangelho, né? A vocês que estão em seus lares, o nosso carinho, o nosso muito obrigada por todo esse apoio, por estar nos dando essa oportunidade, abrindo a porta dos seus lares para que nós possamos adentrar e juntos compartilhar um pouquinho os ensinamentos de Jesus. Então, a todos vocês, o nosso carinho, o IMA, lá de Franca, que está nos dando essa oportunidade, divulgando o trabalho, o nosso muito obrigada. E vamos hoje ter a Marli, né, que vai falar um pouquinho para nós, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E hoje ela vai falar um pouquinho para nós sobre a paciência. Lembrando a todos vocês que nós também temos, paralelo a esse estudo, nós temos a evangelização infantil. Então, eu convido a todos vocês que têm seus filhos, tragam eles, vamos dividir junto esse momento, vamos aprender, vamos crescer juntos e vamos ajudar os nossos filhos a aproximar um pouco mais do nosso Pai. Então, sempre que possível, tragam seus filhos, venham dividir esse momento conosco, né? Então, agora, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele a sua permissão para que seus mensageiros de luzes, os mentores desta casa, nossos guias espirituais, possam estar aqui neste momento, nos envolvendo, nos reequilibrando, limpando os nossos corações, nos ajudando a compreender os ensinamentos do Mestre, nos ajudando a vivenciá-los, para que junto nós possamos caminhar com serenidade, com humildade, com amor, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Agora eu vou passar a palavra para a Marli e ela vai dar seguimento. Obrigada a todos. Muito obrigada, Marinilce. Primeiramente, meus agradecimentos a todos que puderam estar aqui presentes e os que estão também presentes aí nas redes sociais, né? Pessoal do IMA, pessoal do Santo Agostinho e também tantos outros que agora a nossa rede se expandiu um pouquinho, está chegando em outros lugares. Bom, gente, falar de paciência é meio complicado. E interessante que o tema caiu para a pessoa menos paciente do universo, assim, porque eu já estive em várias situações na minha vida em que eu atropelei coisas devido à falta de paciência. E nenhum tema vem por acaso, né? Normalmente o tema chega exatamente para aquela pessoa que precisa exercitar e aprender um pouco mais. E é isso que nós vamos tentar aqui. Então, eu peço com muita humildade que vocês me ajudem também com suas vibrações e observem que estamos todos aqui num grande aprendizado. Ninguém é mestre nessa existência. O nosso único mestre maior é Jesus, né? Bom, vamos começar então. O tema de hoje, né, paciência. Eu não sei se eu vou para frente ou atrás. Ah, foi para frente. Então, ele está... Oi? Olá, bom dia, seja bem-vinda. Então, nós estamos aí no início do capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o item da paciência é a instrução dos espíritos, tá? Está no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu acho que eu fui para trás.
Bom, gente, então vamos começar. Quando a gente pega o capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está falando sobre a paciência, ele inicia falando sobre a dor. O que ele fala? A bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória dos céus. A primeira coisa que acontece quando estamos num processo de dor é perder a paciência. Quem de nós já não passou por essa experiência de estar sofrendo uma questão da alma, uma dor de perda de um ente querido, uma dor física, e que essa dor deixou-nos totalmente irritados? Quem de nós já não passou por isso? No momento que estamos passando pela dor, a irritação, a falta de paciência é a primeira sensação que nos chega. E aí, quando Jesus nos fala sobre a dor como uma bênção, ele está se referindo ao fato de que a dor é uma experiência na nossa vida que vem para nos dar uma lição de paciência. Porque por mais que eu grite, por mais que eu fique irritado ou impaciente, o processo que eu preciso passar, ele vai acontecer. Então, aprender a passar por ele com calma, com serenidade, é a primeira coisa que ele nos alerta. E na sequência ele fala que a paciência é uma caridade. Vamos ver aqui. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E aí, eu vou colocar na sequência da caridade. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Quando a gente fala de caridade, a primeira coisa que nós pensamos é: vou organizar aqui o que eu tenho, ou as minhas finanças, e vou dar algo para alguém, dar uma esmola material. Mas a caridade verdadeira, ela não consiste na esmola material simplesmente. Caridade é um ato de amor, de desprendimento de si mesmo. Dar a alguém o meu tempo, dar a alguém a minha tolerância, a minha paciência. Porque simplesmente falar em caridade, porque eu estou tranquilo, eu doei tudo que eu podia. Será que eu doei realmente? Será que eu só não entreguei algo que não era necessário, que era supérfluo na minha casa ou na minha existência? E quando eu dou além daquilo que é visível, quando eu realmente vejo alguém em sofrimento e abraço essa pessoa, quando eu me importo, tenho empatia pelos sentimentos do outro. Nossa, mas essa pessoa só dá trabalho, essa pessoa constantemente vem trazer problemas para nós. Será que não está faltando um olhar diferenciado, observando que, na verdade, aquela pessoa está gritando por socorro? Então, assim, se a gente fosse falar só de caridade, talvez desse aí uma palestra, um estudo inteiro, né? Então, eu estou pincelando por partes, porque a lição é um pouco longa, né? Então, gente, e a outra caridade muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Qual seria essa, vamos dizer, qual seria essa caridade mais meritória? Alguém de vocês poderia ir, talvez, que já leu o texto, fazer uma observação, ajudar aí? Qual seria essa outra caridade que é mais meritória aos olhos de Deus, né? Ninguém quer chutar?
Isso mesmo. Isso mesmo. Aí ele fala exatamente do perdão, né, gente? Ao perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Dentro da nossa existência, sempre vai ter uma pessoa que pode ser próxima da família ou que está no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente social, que faz algo que, para nós, às vezes, magoou o coração, magoou os princípios. E o que Jesus nos pede? Nos pede que perdoemos a eles. Quando conseguimos observar o perdão nessa existência, o que acontece conosco? Nós estamos colocando à prova a nossa paciência. A paciência de aguardar que os acontecimentos sejam mais favoráveis para aquela outra pessoa, de não ficarmos o tempo todo irritados, o tempo todo nos sentindo incomodados com o que o outro, de alguma forma, fez e que para nós foi algo ofensivo, que trouxe sentimentos de revolta. E ter paciência, o perdão o que é? Paciência. Está ligado à paciência. Porque quando eu não tenho paciência de nem pensar no perdão, eu vou fazer o contrário, eu vou pensar em vingança e retaliação. E não é isso. Não é isso que é recomendado pelo Espírito Superior que nos trouxe essa lição. Uai, acho que não está funcionando mais. Não está mais. Eu vou. Não, mas aqui também não está passando. Sua licença do Windows expira em breve. Não está, não. O problema é aqui, ó, não está indo aqui, ó, no computador. Mas tudo bem, gente, vamos dar sequência, não vamos parar por causa disso, não. Bom, gente, se tivesse aqui a tela, a gente ia ver que nós temos aí, se nós buscarmos no dicionário, como tinham vários sinônimos, eu coloquei um bem parecido, coloquei só um significado da palavra paciência. Ai, obrigada, viu? Aqui nós temos a etimologia da palavra paciência. A palavra paciência, deixa eu ver se coloquei, deriva do latim paciente, capacidade de não desistir e aguentar. Capacidade de não desistir, de aguentar. Quando eu desisto, além de não ser paciente, eu acabo sendo derrotado por mim mesmo. Vocês compreendem mais ou menos essa questão? É uma reflexão que nós temos. E isso está no dicionário. Não tem nenhuma característica religiosa. É uma definição. E aí eles falam significado da paciência, substantivo feminino. Característica de paciente, de quem não perde a calma. Eu estou ali num momento em que o ambiente está tumultuado. E aí, eu não tenho paciência com ruído. Vamos dizer um exemplo aí. Eu não tenho paciência com ruído. E aquele ambiente começa, o ruído parece que vai aumentando na mente. Porque eu tenho essa questão, eu estou falando do ruído por mim mesma, né? Aí começa aquele barulho, aquele zumbido, parece que ele vai amplificando, vai aumentando de intensidade. Aí chega num momento que vai irritando.
E essa irritação parece que vira uma abelha que me picou por dentro. Não foi nem por fora, ela vai me picando por dentro e eu começo a sair do eixo e perder a paciência. Quem que já não passou por uma situação similar em alguma questão? Estou numa fila do banco, aquela fila enorme, e aquela fila não sai do lugar. E eu fico ali, eu estou perdendo tempo, o meu tempo está se esgotando. Eu olho para o relógio e vou ficando cada vez menos paciente. Eu tenho que encontrar uma forma de conviver com barulho, com situações na minha vida, sem perder a calma. Aí, eu não sei se isso aqui que é o laser, característica de paciente, de quem não perde a calma, e qualidade de quem suporta algo sem reclamar, resignação. Fila do banco, estou sem calma. Qual vai ser a minha atitude? Começo a reclamar. Eu viro para uma pessoa do lado e falo, mas essa fila não anda. Não é verdade, gente? Essa fila não anda. Eu não sei o que essa moça está fazendo aí. Parece que ela não está fazendo nada. Ela não anda, ela não examina. Mas que pessoa lerda. E eu passo a fazer essa questão de reclamação. E quando eu, no lugar de reclamar, me torno resignada, tenho certeza, a fila anda rapidinho. Você tem o hábito, gente, se você precisa passar por filas ou por situações de muito estresse, tenha por hábito levar uma obra que você gosta, pode ser um evangelho, pode ser um romance, pode ser algo que você gosta de se distrair, e vá se distraindo para que você esqueça que está passando por aquela situação. No lugar de reclamar com a pessoa do lado, comece uma conversa agradável. Talvez você até encontre um novo amigo, não é verdade, gente? E aí, mais uma definição do dicionário. Virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, tristeza e ação maldosa. Quando eu passo por uma questão de uma maldade muito grande que alguém comete comigo, primeira reação é de revolta, né, gente? Primeira reação é como se você... Eu me sinto como se eu tivesse levado um soco, assim, de repente, um soco. Porque, por vezes, aquilo que aconteceu vem de uma forma abrupta. Não é algo que eu estava aguardando que acontecesse. Quando eu fico sabendo de algo muito maldoso, ou quando eu passo por uma tristeza muito intensa, a resignação faz com que eu mantenha a calma. Então, o que eles falam? Aguentar com tranquilidade. E isso é difícil, não é fácil. Tudo que nós estamos falando aqui, gente, não são ações muito fáceis. Principalmente para uma pessoa que é meio cheia de turbulência interna. Mas é um exercício que eu vou fazendo paulativamente. Hoje, eu aguento... Eu passo por aquela situação ali por 10 minutos, depois eu vou serenando, vou acalmando, vou refletindo. A quem muito foi dado, muito mais é cobrado. Então, para quem é espírita, nós temos um cabedal de ensinamentos que foram sendo dados ao longo da nossa vida, que nos servem de ferramenta para frear a primeira emoção, que é aquela da revolta. E, na sequência, termos ali uma reflexão acerca do que aconteceu e utilizar as nossas ferramentas, que a gente vai ver lá mais na frente, de confiança, de serenidade, para acalmar, para que a paciência comece a agir. E aí, eu acho que a última observação, né, do dicionário, que fala assim... Faculdade de não desistir facilmente, faculdade de não desistir facilmente, de perseverança e constância.
Então, aqui, ó, essa imagem, que hoje eu usei poucas imagens, vocês vão observar que eu usei menos imagens hoje. Mas essa imagem fala tudo, gente. Ele fala assim, pode custar, pode até doer, mas se quero e acredito, eu sei que vou conseguir. Então, é ter metas, ter objetivos, não desistir no meio do caminho. E aí eu tenho uma pequena historinha para contar. Quando eu tinha mais ou menos ali uns 25 anos, que eu decidi fazer faculdade, eu queria entrar na faculdade Mackenzie, em São Paulo. E naquela época, para você entrar na faculdade que eu fiz de arquitetura, tinha uma prova de proficiência em desenho, que era uma prova muito difícil. Ali eles peneiravam o joio do trigo, e quem não passasse na primeira etapa não iria para a segunda. Fiz a bendita prova, passei. Beleza, né, gente? Vou para a segunda prova, que é a prova escrita lá. E, depois dessa, estou na Mackenzie. Maravilha. No dia, no horário correto, estava lá eu para fazer a prova. E eu fiz tudo o que eu sabia, que tinha técnicas para fazer a prova, fiz tudo o que eu sabia, e eu deixei a parte de química, física, que são áreas que eu não sou muito boa, nunca fui, nem acho que vou ser. Mas deixei por último para raciocinar com calma, para ter tempo para fazê-las. Só que, quando chegou nessa parte, eu olhei no relógio de pulso, naquela época eu usava relógio de pulso, e vi que faltavam 15 minutos para terminar a prova. Eu correndo, gente, fui lá, assinalei qualquer coisa, desesperada, coloquei meu nome na prova, entreguei e saí lá fora. E não tinha ninguém lá fora. E eu perguntei para uma pessoa, nossa, gente, mas que horas são? Aí a pessoa falou para mim que era 9 horas. Mas só que a prova ia até às 11. Então, vocês imaginem, gente, eu perdi 2 horas de prova. Eu não passei. E o que me levou a perder 2 horas de prova? A falta de paciência. Se eu tivesse sido mais calma, tenho um objetivo e vou fazer todas as etapas necessárias com serenidade, com calma, com paciência, a probabilidade de que eu tivesse passado nessa prova era muito alta, porque eu fiquei numa colocação muito boa, apesar de ter entregue antes. Então, quando nós vamos estar dentro de uma atividade, em algo que eu preciso empreender, em algo que necessita da minha paciência, como estudar, como estar em uma prova, e eu fiz esse exemplo porque um outro companheiro nosso deixou de passar numa prova, devido também à falta de paciência, se deixou levar pela ansiedade. Como ficamos no final da nossa trajetória terrena? A trajetória terrena é essa bola que nós estamos carregando. São os fardos que nós precisamos levar. Nós temos que ter foco, ter confiança, ter certeza do nosso objetivo e não desistirmos, porque se desistir, ela vai rolar, pode ser que passe por cima de nós e ainda feridos, vamos ter que voltar à trajetória. Então, a expressão perder a paciência, o que é que nós queremos dizer quando nós falamos que perdemos a paciência? Ontem eu vi uma frase de estava fazendo estudo sobre a paciência, né? Eu ouvi uma frase que o expositor falava que ninguém perde aquilo que não tem, né? Então, sim, se eu perdi a paciência, é porque eu tinha paciência. E aí essa expressão, perder a paciência, é deixar de suportar, de esperar, de aguentar algo sem reclamar. Estou perdendo a paciência com essa demora. Gente, porque a reclamação é algo desagradável. Ninguém quer estar perto de outra pessoa que passa a existência reclamando, murmurando. Tem gente que fica assim.
toda hora está ali remoendo, porque como ela não consegue, às vezes não tem ninguém perto para ela poder reclamar, ela reclama e fica exclamando consigo mesmo. E observem, pessoas que reclamam demais, quando a gente olha de longe e já conhece, a gente fica assim, olha, lá vem aquele lá. É só sentar do lado, ele vai contar uma fileira de coisas, vai reclamar o tempo inteiro. É chato? É muito chato. E aí já vem outro exercício de paciência, né? Vamos ter paciência com os reclamões também. E aí nós vamos chegando aqui nessa parte que fala revestir-se de paciência e esperar com calma. Quando nós observamos a natureza é sábia, né? E tudo tem tempo. A natureza é programada em períodos, né? Se nós não tivéssemos mexido com vamos dizer, com o nosso planeta e transformado muitas coisas, as nossas estações do ano seriam muito mais bem organizadas do que acontece atualmente. Mas com as plantas, com os frutos e com determinadas questões, a gente ainda pode observar que nós não vamos colher frutos antes do tempo. Mesmo que o fruto seja colhido verde, ele tem que estar no estado correto de maturação ou ele é perdido. Para que o fruto seja doce e seja agradável e nós possamos aproveitar todo o seu potencial de vitaminas, nós precisamos colher no momento certo. Então, aguardar com calma. A mulher, quando está gestando, ela não tem que ter um período correto, que seria de 9 meses? Se ela ficar impaciente para ver o rostinho do bebê e falar para o médico, eu quero tirar agora, ele vai falar para ela, não, minha senhora, ele não está pronto. Ainda não está pronto, não está maduro. E assim o é com a nossa vida. Nós temos tempo de aguardar as coisas. O jovem tem muita impaciência. Ele acaba, quando ele está ali entre 12, 13, 14 anos, ele tem um desespero por se tornar adulto. Ele quer porque quer ser um adulto. Aí, quando ele se torna adulto, faz 18 anos, acha que vai mudar alguma coisa. Não mudou nada, continuou a mesma coisa. A única coisa que acrescentou foram as suas responsabilidades perante a existência. E assim nós vamos passando período a período. Cada etapa é importante. Se nós deixamos de viver a nossa infância no desespero de nos tornarmos adultos, nós perdemos a oportunidade de brincar, de sermos espontâneos, de não termos tantas responsabilidades. E assim vamos levando a existência. Assim, como eu digo que um período de produtividade que vai de 20, 30, 40 anos, ele é fundamental para que nós possamos fazer nossos alicerces. E quando chegamos na nossa idade aqui, né, depois dos 50, 60, 70 e assim por diante, a gente tem experiências. Então, tudo é válido na existência. Todos os períodos são importantes. Não tem necessidade de atropelarmos a vida. Eu trouxe um exemplo, gente, que esse doutor em psicologia, né, Pierre, acho que é Hells, isso. Ele é um exemplo assim moderno de uma pessoa que faz. Agora a gente está falando da ciência da paz. A ciência da paz é a ciência que procura manter a pacificação íntima em vários setores. Eu trouxe um exemplo que eu achei bem moderno, porque nós temos várias pessoas que poderíamos citar aqui, como exemplos, como pessoas que falaram sobre a paz no mundo. E, além de falar sobre a paz, nós temos que também buscar saber quem no nosso planeta buscou exemplificar a paz ou buscou comentar sobre a paz. Então, trouxe um exemplo aqui atual. Ele nasceu em 1924, faleceu em 2008,
e ele trouxe, é um dos precursores da psicologia transpessoal aqui no Brasil, né? E aí, como eu disse, já falei para vocês antes, né, ele está ligado à Unesco e ele fundou uma universidade no Brasil, tem várias unidades, é a Unipaz. E, assim, quem quiser saber um pouquinho mais, pode pesquisar sobre ele. Eu não vou falar muito, assim, eu só trouxe todas as questões dele aqui. Ele afirma que as guerras nascem no espírito dos homens e é nele, primeiramente, que devem ser erguidos os baluartes da paz. Então, é dentro do próprio ser humano que precisa se iniciar a paz. A paz, a ciência da paz, que é aquela que a gente conversou até agora, que é manter a serenidade interna. E aí ele tem 3 posicionamentos que eu achei interessantes, foi por isso que eu trouxe. O primeiro é a paz consigo próprio, denominada ecologia e consciência individuais, e atua nos planos do corpo, das emoções e do espírito. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos ter para manter a paz no mundo é ter a... Opa, acho que aqui, né? Isso. A primeira coisa que nós precisamos é ter a paz dentro da nossa consciência individual, que vai passar pelo nosso corpo, pelas nossas emoções e pelo nosso espírito. Então, se eu mantenho a paz, eu vou manter uma paz que vai fazer bem para o meu corpo, vai me manter saudável, ela vai fazer bem também para serenar as minhas emoções internas, porque quando eu estou bem, estou pacificado, as minhas emoções começam a fluir melhor, como se fosse o sangue caminhando por todo o seu percurso pelo nosso organismo, pelo nosso corpo. E aí, consequentemente, o meu espírito também está bem. E aí depois ele fala, a paz com os outros, denominada ecologia e consciência social, atua nos planos da economia, da sociedade, da política e da cultura. Então, se nós, como seres humanos, estamos em paz conosco, nós vamos estar atuando em outros planos, que são os planos sociais, que é o nosso convívio na sociedade, mantendo a paz na sociedade. Aí, vamos dizer que isso vai crescendo. Em termos de políticos que mantêm a paz também vão atuar beneficiando toda a população. E aí, também, ele vai falar que é a questão da cultura. Então, nós vamos ter por cultura a paz, a serenidade, a fraternidade, o amor ao outro. E aí, depois, ele fala que a paz com a natureza, denominada ecologia e consciência do universo, atua nos planos da matéria, da vida e da informação. Então, o homem precisa manter essa paz com o universo. Ele precisa respeitar o planeta que ele habita, ele precisa saber utilizar dos recursos naturais de forma consciente, compreendendo que a maioria dos recursos já não pode mais ser utilizado, que se continuar sendo utilizado, a vida no planeta vai ter um fim muito próximo. Né? Estudos, quem quiser saber um pouco mais na questão da ecologia, nós vamos observar que nós estamos simplesmente fazendo com que o universo não corresponda às necessidades. O universo que eu falo é o nosso planeta Terra. Né? Hoje, gente, o aquecimento global ele está 3 graus a mais do que o suportável na espécie humana. E nós estamos, cada vez, várias espécies que habitam o planeta, além da espécie humana, já estão extintas. E nós estamos caminhando em direção à extinção, porque nós não vamos suportar determinadas temperaturas.
Então, poderíamos falar uma aula inteira sobre esse assunto, mas temos que observar que todas essas 3 questões estão correlacionadas, porque se eu habito o universo, é um presente de Deus, essa terra que eu habito, se eu preciso viver, se eu preciso me alimentar, se eu preciso ter água, se eu preciso ter conforto, e se eu preciso ter bem-estar, eu preciso também acordar que a minha responsabilidade é individual e coletiva. E aí nós vamos chegando, gente, no que nosso Senhor Jesus nos ensinou acerca da paz, dessa ciência que Ele trouxe para nós. O que Jesus disse? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está em João capítulo 14, versículo 27. Qual é a paz que Jesus nos deu? É a paz de ficarmos serenamente sentados, às vezes olhando a TV, às vezes olhando a internet, desfrutando de uma água de coco? É essa a paz que Jesus nos dá? Não. A paz que Jesus nos dá é a paz do trabalho íntimo. Jesus trabalhou incessantemente. Jesus transformava. E não é a paz de estarmos inertes, sem trabalhar para a nossa regeneração, para a nossa modificação e para a modificação, melhoria do nosso planeta, melhoria do nosso amigo, do nosso companheiro, daqueles que estão próximos. Esse foi o trabalho de Jesus. Ele manteve a paz íntima, porque ele veio com ela e nos mostrou que essa paz que ele nos dá é uma paz de trabalho, de reforma, de transformação. Ele não ficou parado. Então, quem pensa, tem gente que fala assim, meu ente querido partiu, agora ele está em paz. Realmente, agora ele está em paz. Se ele estiver equilibrado, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar porque ele vai estar muito consciente, ele vai estar bem e vai trabalhar no plano espiritual, sim. Plano espiritual não é lugar de preguiça. Plano espiritual é lugar de trabalho, de renovação ainda maior. O que Chico nos traz de lição? Né? Essa mensagem ela foi uma mensagem do livro Urgência pelo Espírito de Emmanuel e a psicografia do nosso querido Chico. Né? Então, foi Emmanuel que ditou. Ele fala assim, pacifica a própria sensibilidade para que a razão oriente-te os impulsos. Então, se eu sou muito sensível, se eu estou sempre à flor da pele para qualquer coisa, eu não vou estar em paz nem calmo, né, gente? Então, ele pede para a gente orientar os nossos impulsos. E aí, após isso, ele fala, se conservas o hábito de orar, recorre à prece nos instantes difíceis. Mas se não possuís essa bênção, medita suficientemente antes de falar ou de agir. Se eu tenho esse impulso de agir muito instantâneo, então, assim, bateu, valeu, assim, bateu, eu já estou pronto, já estou respondendo, eu nem penso, já ajo. Ele pede para a gente meditar antes, pensar um pouquinho. Segurar o impulso imediato. Segura um pouquinho, reflete. E aí você vai ver que você consegue pensar por si próprio. Porque quando eu recebo a pancada daquela questão, daquele insulto, a vontade imediata é de revidar. Mas segura, acalma. Os impactos emocionais em qualquer parte surgem na estrada de todos. Guarda, por isso, a fé em Deus e em ti mesmo, de maneira que não te afastes da paz interior, a fim de que nas horas sombrias da existência possa a tua paz converter-se em abençoada luz. Então, assim, gente, todos nós vamos passar por questões emocionais. Todos.
todos. Tem períodos que nós observamos que são períodos mais turbulentos que nós passamos, que parece que, nossa, gente, é de manhã, de tarde, de noite. Toda hora estou sentindo algo que está impactando as minhas emoções. É o momento de orar mais. Quanto maior forem as tribulações, maiores são as nossas chances de buscar aprender a serenar. E o recurso maior para apaziguar o íntimo é a oração. Quando nós nos colocamos em contato com a espiritualidade superior, com nossos anjos da guarda, para quem é católico, com o santo, que te fala mais intimamente, que te compreende mais, e eu converso com ele através da oração, naquele momento eu estou recebendo o auxílio que eu preciso para me fortalecer, para apaziguar aquele ímpeto e para conseguir vencer aquela prova. Então, não nos afastemos da paz interior, não deixemos que os abalos externos corroam o que eu tenho de bom, aquilo que eu busco manter dentro de mim. E aí nós temos uma lição também que foi trazida por Joana de Ângeles na psicografia de nosso companheiro Divaldo, no livro Vida Feliz. Ela fala: a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. E aí ela vai de encontro aos ensinamentos daquele companheiro, né, que é o Pierre, que eu falei anteriormente. Que nós precisamos manter a paz íntima, a serenidade e a calma, para contribuir que o nosso orbe se apazigue. E às vezes, não, mas só eu vou fazer isso? O mundo inteiro está aí, todo mundo se matando, e por que eu? Porque a ação de um, unido com mais um, e a gente vai aumentando, isso vai ser, aos poucos, uma porcentagem cada vez maior, a ponto de tornar o nosso globo esse verdadeiro, essa pátria do evangelho, do amor, da transformação, né, para que a gente consiga, no amanhã, ter esse mundo regenerado. Ela ensina que a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Não se irritar, jamais te irrites. Nossa, gente, a irritação faz um mal para o fígado. Se você acha que não, mas eu tenho que me irritar mesmo, lembre-se de você mesmo. Lembre-se do seu interior. Que adianta você tomar remédio, tomar calmantes, vitaminas, ir fazer exercício, se você, quando passa por uma dificuldade, deixa que a irritação tome conta. Se ela apareceu, nós já falamos, oração, serenidade, respira. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que espera dele receber. Então, assim, hoje eu tolero o meu próximo. Amanhã o próximo me tolera. E aí nós vamos fazendo essa rede de paciência, que se chama caridade também. Lembra que nós falamos lá na frente? Que paciência é caridade? O egoísmo é doença que envenena a alma. Se eu penso só em mim, é a mesma coisa que diariamente tomar algumas gotinhas de veneno que cumulativamente vai me corroendo por dentro. Pensem sobre isso. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. Então, eu estou lá no trânsito, estou tranquilinha, vem um desesperado, me ultrapassa, quase derruba. Às vezes eu quero atravessar a rua, estou calminha, eu aguardei o sinal, certo? Não, meu sinal está verdinho, eu posso passar. Coloquei o pezinho, passa um, vum! E eu, Pensa, gente, quem fez aquilo não se sabe o que está passando.
Pode ser que ele esteja com uma mãe internada no hospital e ligaram para ele avisando que ela está entre a vida e a morte. Pode ser que ele passou um desgosto. Ninguém sabe o que está acontecendo com o outro. Como é que eu julgo? Lembrar-te de que não lhe interditar a oportunidade. Às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade e eu nem dou. Eu nem tenho paciência de ouvir. O que te está reservado, aprende a repartir. E aí, eu não estou falando de dinheiro. Aquilo que nos está reservado é o nosso aprendizado nesta existência. E eu não posso guardar para mim, eu tenho que repartir. Se eu já aprendi a acalmar, a serenar, a ter paciência, eu posso repartir com o outro. Porque o outro, quando está exasperado e alguém fica calmo do lado, ou ele vai ficar mais nervoso ainda, ou ele vai falar, puxa, essa pessoa, estou tentando tirar ela do sério, mas ela não sai. Como ela consegue? Né? E aí nós temos um ensinamento que é de Francisco de Assis. E eu achei muito bonitinho o ensinamento dele, né? O servo de Deus não pode conhecer em que medida possui a paciência e a humildade, enquanto se sentir satisfeito em tudo. Então, se eu estiver vivendo, né, feliz, só tem borboleta, está tudo maravilhoso, gente, como é tudo lindo. Eu não sei o que é paciência. Não sei. Eu não passei por dificuldade alguma. Eu não me coloquei à prova, porque está tudo maravilhoso. Eu só vou saber o que é paciência quando eu passar por algo que me tire do eixo, que me tire da zona de conforto. Quando, porém, vier o tempo em que o contrariarem os que deveriam andar conforme os seus desejos, então, quanta paciência e humildade ele manifestar, tanta terá e nada mais. Outra questão que eu achei interessante, porque a maioria de nós quer que o outro lhe atenda os desejos, as expectativas. Eu quero que o outro seja formatado de acordo com o que eu almejo que ele seja. Os pais fazem muito isso. Alguns pais colocam suas expectativas frustradas nas experiências que o filho vai ter. Então, eu não fui uma bailarina, mas eu quero que a minha filha seja uma bailarina. Eu sou médico, eu quero que meu filho siga meus passos. E eu não observo que, quando o outro tem as suas experiências diferentes da que eu desejo, eu fico frustrado e não me coloco sereno diante da vontade do outro. E aqui ele pede que a gente tenha paciência e humildade de compreender que cada um de nós está numa trajetória encarnatório. E nós respeitar o livre-arbítrio de cada ser, independentemente das suas escolhas. Bom, gente, e aí, eu estou já no final, né? Ó, atendeu certinho no relógio ali, que bom, né? Fiquei feliz. E aí aqui é vamos dizer, uma mensagem final que eu deixo para vocês. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Que eu acho que foi a lição que eu tentei trazer para vocês. Está em Romanos 12, 12. Perseverem na oração. Se tem algo que nós aprendemos enquanto espíritas, é que a oração é a nossa maior ferramenta. A fé e a oração, a confiança em Deus. Se eu tenho confiança, eu tenho paciência para passar pelas dificuldades. E aí aquela Marli, que aos 25 anos tentou aquela prova, passou por várias outras questões na vida em que a paciência foi testada. Mas eu acredito que eu estou a caminho de conseguir manter a paciência comigo, que eu preciso primeiro ter paciência comigo. E a paciência com todos aqueles
que estão próximos. É o meu desafio. Se vocês perceberem que o desafio de vocês também é esse, tem outros tantos companheiros com lições valiosas sobre a paciência, e aqui é a nossa humilde contribuição. Que Jesus abençoe a todos, né? Se tivermos perguntas, Alexandre vai ter perguntas hoje ou não? Oi, Marli, tudo jóia? Parabéns, tudo jóia, viu? Alexandre. São Obrigada a muitos todos. elogios Gratidão. aqui que eu acabei me perdendo ali, tamanhas perguntas, né? A Bruna Borges está aqui te elogiando, né? Excelente condução. A Raimunda também. Muito obrigada. Teve muitos aprendizados. A Aline Rosa mandou um alô. O Jonatas Rocha contribuiu muito aqui, com bastante questionamento. A Kathleen também. Pessoal aqui da cidade de Franca, manda um alô, parabenizando. Oi, pessoal, né? de Franca, muito obrigada aí. Aqui a TV Sul de Minas também, através do Dino Reis. Ei, Dino, tá obrigada. Representada aqui também. A Maria José, né, tá bastante feliz pela condução aí da sua apresentação também, sua telespectadora aqui. No geral, a gente tem 3 perguntas. Uma, a pessoa que tem a ausência da paciência e, de uma forma, está tratando há muitos anos e não consegue levar isso para a reforma íntima. De que forma que você indica, segundo os evangelhos, né, espíritas, uma maneira dela buscar esse caminho da paciência? Ela sente que isso é algo que atrapalha muito. Muitas das vezes está super bem na relação ou familiar ou no trabalho e tem momentos que aquela crescida vem aquela ausência da paciência, né, para não dizer os outros sentimentos. Como nós já conversamos, né, de um impaciente para o outro, eu observo que quando eu estou nessa situação, eu preciso sair daquele ambiente e acerenar o meu espírito. Chico falava sobre a água da paz, né? E você coloca um golinho de água na boca e deixa aquela água na sua boca, que é para você calar. E é a lição de não falar. Não fale. Se você está muito agitado, percebeu que perdeu, fica quieto. Segura o ímpeto de falar. Deixa passar aí 5, 10 minutos para que você acalme por dentro, daí reflita. Se for necessário, fale. Se não, talvez calar seja o primeiro exercício para aprender a pacificar internamente. Ok. E de Ribeirão, né, um casal, a Carla e o José, né, estão assistindo. E o José, comentando aqui sobre a esposa, diz que ela é muito paciente. E aí a vida está passando e ele acha que a reforma íntima, eles são, desde criança, espíritas, né? E aí tem essa discórdia. A paciência está levando a discórdia, porque ele acha que ela é muito paciente com as questões. Existe uma diferença, gente, existe uma diferença entre paciência e acomodação. Ser acomodado é deixar o barco ir à deriva. Jesus já falou, a ação é necessária. Então, eu não conheço a esposa dele para poder fazer um diagnóstico e dizer que ela é paciente ou se ela é acomodada. Ele, como esposo, pode analisar melhor. Então, se ela for acomodada, ela precisa sair da zona de conforto. Mas aquele que fica em cima do muro não está na ação do bem nem do mal. Ele não tomou uma decisão. Mas aquele que é paciente não necessariamente é aquele que fica calado em todas as situações, mas aquele que lida com as dificuldades com serenidade. Ok, o Ronaldo Paulino, lá de Campinas, manda um abraço. Muito obrigada, Ronaldo. Também aqui a Bruna Pereira, né?
está aqui fazendo muitos elogios e muitas Obrigada, Bruna. emojis aqui. O José Valdir também está lembrando a todos, né, sobre a importância de vocês se inscreverem no canal e acionar aí, se gostaram de todo o conteúdo, o like, para que essa palestra seja notada aí pelo algoritmo, né, do YouTube, das redes sociais, e possa chegar a mais pessoas. A paciência, né, como nessa manhã todos nós vimos, é algo muito importante para a reforma íntima, né? Sim. A Kathleen também achou excepcional e sanou muitas dúvidas dela, a sua explanação. E para fechamento, né, qual o equilíbrio entre a ansiedade e a paciência? Falou com a a doença ansiosa. do século aí, né? Falou com a ansiosa, né, gente? Eu tive que tratar a ansiedade muito jovem, né? Eu tinha episódios de ansiedade desde menina, desde pequenininha. E eu digo a vocês que a única forma de lidar com a ansiedade é a paciência. A paciência é o remédio. A confiança, a fé em Deus e a paciência foram, digamos, as ferramentas principais que me tornaram menos ansiosa. Eu conheci o Espiritismo com 19 anos. E, a partir desse conhecimento, eu comecei a perceber os gatilhos da minha ansiedade e a lidar. Eu não deixei de ser ansiosa. Eu aprendi a lidar com a minha ansiedade e a perceber quando eu estou ansiosa. E a ansiedade, ela realmente é muito limitante. Entendi. Aqui de Belo Horizonte também, né? Um alô, né, sobre a respiração e a paciência. E do Rio de Janeiro, aqui na Barra, com esse sol, a paciência só consigo meditando, né? Então foi mais um chamado aqui também à meditação para um exercício, né, da paciência. Quando eu estou em oração, eu estou meditando, né? Estou acalmando, estou serenando. E a respiração é fundamental. Porque quando eu respiro muito curtinho, eu fico mais ansiosa. Foi meu psiquiatra que me ensinou, gente. Quando eu respiro pouquinho, eu não oxigeno o meu cérebro e não me acalmo. Então, para serenar intimamente, os exercícios de respiração diafragmática. Quem faz canto é mais calmo, porque ele é obrigado a respirar para cantar. Então, quem canta, seus males espanta, já diz, né? E quem faz meditação consegue oxigenar o cérebro, serenar intimamente, pacificar as suas questões e lidar melhor com a vida, né? Então, eu diria que ele levantou um ponto primordial. Um agradecimento também ao pessoal da Rede Espírita, né, do Rio de Janeiro, né, e do entorno, que também está transmitindo. E hoje o pessoal dos Estados Unidos, da Angola também, né, a Rosana, a Denise, todos aqui estão já encaminhando também os comentários. Muito obrigado pelo prestígio. A Tânia, de Portugal. Um forte abraço a todos aí que dividam essa mensagem com mais irmãos, que o objetivo da Marli, aqui de toda essa iniciativa aqui pela Marinilce, pela Sueli, pela Edna, Lázaro e tantos, né, é levar o Evangelho a mais pessoas. Então, um dos pontos importantes, a gente sempre tem aquela imagem do Chico, né, com paciência, com paz, né, levar essa reforma íntima, né, a cada um e se desdobrando, né. Marli, faça as suas considerações finais. Tem mais um minuto. Bom, Um abraço. gente, nós poderíamos ter vários outros companheiros aqui. Hoje a gente está com as amigas mais queridas aqui, todos presentes, né? Nós poderíamos, cada um de nós aqui, fazer reflexões acerca da paciência, com cada um trazendo riquezas de detalhes. Dariam várias palestras. Eu trouxe a minha mínima contribuição, agradeço a presença de todos vocês. Principalmente aqueles que tiveram paciência de ouvir, às vezes nas redes sociais, não está aqui presente com esse calor humano, né? Que Deus abençoe grandemente a casa de cada um. E eu convido agora a nossa companheira Marinilce para fazer as considerações finais, os convites, né? Marli, muito obrigada, viu, Teve Marinilce? ótima palestra, eu acho que todos nós gostamos muito, é um aprendizado.
quando a gente compreende que a paciência é uma das virtudes que nós devemos, nós, na verdade, exercitamos ela no nosso dia a dia. E quando nós temos a consciência da importância da paciência na nossa caminhada, nós vamos aprendendo que, nesses momentos, nós passamos a refletir sobre o que eu preciso aprender com os meus familiares, no meu local de trabalho, com o meu trabalho, o que eu preciso aprender com as decepções, com as perdas, com as enfermidades. Porque é assim que nós vamos fortalecendo o nosso espírito, é assim que nós vamos nos tornando pessoas melhores, mais fortes, mais equilibradas, mais serenas. Então, eu acho que foi um belo aprendizado, eu acho que todos nós aqui só acrescentou. Então, agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando, pela oportunidade, pelo carinho. A vocês presentes que aqui estão, o nosso muito obrigada. Mas agora, para encerrar, nós vamos encerrar com uma oração. Eu vou chamar a Sueli para fazer esta oração para nós. Então, a todos, o meu carinho, o nosso muito obrigada. Vamos fazer uma mentalização rapidinha. Estamos falando em respiração. Coloque os 2 pés bem apoiados ao chão. Sinta a respiração profunda para oxigenar o corpo. Respiração pragmática, né? Puxa o ar. É o contrário do que a gente faz normalmente. Puxa estufando a barriga. Segura um pouquinho, faça isso. Segura um pouquinho, solta com os lábios entreabertos. Isso vai oxigenar o corpo, o cérebro especialmente, né? Isso. Mais uma vez. Inspire profundamente. Segure. Expire. A última vez. Inspire. Segura. Expire. Isso. E agora de olhos abertos ou fechados, como for melhor para você. Sintonize em seu corpo alguma coisa que te incomode. Uma dor, um sentimento, seja lá o que for. É um segundo só. Pense. Mentalize agora essa parte do seu corpo onde está o problema e mentalize este problema, transforme num objeto. Uma flor, uma pedra, um objeto. Deixa a sua mente trabalhar. O seu inconsciente é sábio, ele sabe o que é melhor para você. Isso, agora mentalize esse objeto nas suas mãos. Coloque como se fosse entregar para alguém nas 2 mãos. Respire, respiração profunda, tranquila. E agora você vai entregar esse objeto para uma pessoa. Uma pessoa que está bem na sua frente. Essa pessoa é Jesus. Entregue. E ele recebe. Olhando nos seus olhos. Olhar magnético, que todos nós sabemos. Magnetismo de Jesus. Deixa ele receber. E ele vai cuidar. E ele vai afastando de frente para você. Continue olhando para ele. Isso. Deixe ele levar. Ele vai cuidar. Sinta, perceba o perfume, o cheiro. Sinta a temperatura no seu corpo, especialmente nessa parte onde dói. Isso. Agora mentalize você debaixo de um chuveiro. Ao invés de água, vai sair luzes. É um conjunto de luzes de várias cores, que vai te dando um banho da cabeça aos pés. Deixando ir embora. Tudo aquilo que te incomoda. Tudo aquilo que te tira a paciência. Tudo aquilo que tira a sua humildade. Deixa ir embora. E dessa forma vamos elevar agora o pensamento a esse Mestre Jesus, a essa espiritualidade que sempre nos ampara. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, espiritualidade amiga e equipe socorrista. É com essa alegria, com essa gratidão, com essa paciência
que nós vamos cuidando do nosso corpo e entregando nas mãos de Jesus o que é para Ele cuidar. E Ele vai deixar conosco aquilo que há de melhor. E agora nós vamos rogando a espiritualidade maior aos mestres do magnetismo, lembrando que a espiritismo é filosofia, é ciência magnética e é religiosa. Então nós vamos rogando agora os mestres do magnetismo, a espiritualidade maior, a magnetização das nossas águas. Pessoal de casa, se quiser colocar a sua mão sobre a sua água, você vai colocar o seu magnetismo. Elevando sempre o pensamento à espiritualidade maior. Colocando aí o lenitivo necessário, o remédio necessário para a cura de todos os nossos males, sejam eles físicos, mentais, espirituais e emocionais. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa amparar a cada um, levando para as nossas famílias, nossos lares, o amor, o equilíbrio, a paciência, conforme dito aqui no tema de hoje, para que possamos lidar com os nossos familiares, que são as pessoas que mais trazem ensinamentos para todos nós, são os nossos desafios, levando para os nossos lares, para os nossos amigos, vizinhos, essa luz expandida do Mestre Jesus. Que essa luz possa acolher a cada um e que na próxima semana estejamos aqui, juntos, unidos, em um só pensamento, em um só coração, levando esse conhecimento, esse amor e essa mensagem para todos os irmãos que necessitem. Que a luz do Mestre esteja conosco durante toda essa semana. Que assim seja. Que assim seja. Gente, antes de encerrarmos, eu quero lembrar a todos que semana que vem teremos a felicidade de ter aqui a Sueli, que acabou de falar conosco, fazendo a oração. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre a obediência e a resignação. Semana que vem nós teremos a Sueli falando conosco, nos deixando uma mensagem, um ensinamento. Queremos agradecer a todos vocês que participaram dessa palestra, deixando várias perguntas. Elas serão encaminhadas para Marli, porque não dá tempo de responder a todas. Então, ela será encaminhada para Marli e ela depois retornará a todos vocês, ok? A todos o nosso carinho, o nosso muito obrigado. A Associação Espírita Santo Agostinho está sediado à Rua Gonçalves Dias, 397, no centro de Passo, e mantém sob sua responsabilidade e administração os seguintes departamentos: a creche Dr. Manuel Patti, que atende em média 135 crianças de 6 meses a 5 anos. Também a Casa de Passagem Dr. Manuel Patti, que atende a média de 370 pernoites mês. E o projeto Sopa Dona Marieta Sintra, com fornecimento de refeições à noite, a uma média de 3.600 marmitex ao mês, quantidade que durante a pandemia aumentou gradativamente com atendimento de domingo a domingo. E por fim, tem também o projeto Programa Pão Nosso, com fornecimento de cestas básicas mensais às famílias devidamente cadastradas, com atendimento regular para 130 famílias mensalmente. O objetivo de tudo isso, além de informar das nossas atividades, é convidar você a conhecer pessoalmente a Associação Espírita Santo Agostinho e, na possibilidade, também fazer a sua doação de alimentos, e o contato bancário para qualquer doação está na tela do filme. Além disso, você pode contribuir via Pix. A chave Pix é o CNPJ da Associação Espírita Santo Agostinho, 23 283 468 1000 ao contrário 36. A Associação Espírita Santo Agostinho. Telefone